Dominando hooks no WordPress, a chave para modificar e personalizar temas. Dentro do WordPress existe uma ferramenta essencial que se destaca para você como desenvolvedor que deseja personalizar e modificar temas com mais eficiência, sem precisar mexer nos arquivos no core do WordPress. E a gente chama essa ferramenta de hooks. Os hooks podem ser considerados componentes dentro do WordPress que permite alterar qualquer parte do núcleo do WordPress, qualquer parte dos arquivos, padrões da instalação do WordPress, sem que você mexa nesses arquivos. E assim você consegue preservar a integridade desse site e também facilitar atualizações futuras. Então, em seguida, vai explorar os conceitos básicos dos hooks, demonstrando como você pode aplicar os dois principais tipos de hooks do WordPress em qualquer tipo de tema. Mas, começando, o que são hooks? Hooks são pontos específicos no código do WordPress e dos temas do WordPress que permite a inserção ou alteração de funcionalidades. Então, os hooks nada mais é do que você colocar um novo trecho de código ou filtrar fazendo uma modificação em algo que já tem pronto dentro de um tema ou dentro de um plugin. E eles se dividem em duas categorias principais, que são actions, ações, e filters, filtros. Enquanto actions permitem que você adicione ou modifique processos em pontos específicos da execução do WordPress, filters possibilitam a alteração de dados antes de serem enviados ao navegador ou armazenados no banco de dados. E por que você deveria utilizar hooks? Utilizar os hooks do WordPress tem diversas vantagens. E a primeira delas é que eles oferecem uma maneira de personalizar o site de maneira segura, sem arriscar atualizações futuras do tema ou do próprio WordPress. Então, por exemplo, você quer fazer uma modificação em algum arquivo do WordPress, mas se você fizer essa modificação, quando o WordPress for atualizado, você vai perder isso que você fez. E não é isso que você quer, às vezes um trecho de código importante, alguma coisa que é importante para o funcionamento do site. Então, é para isso que você utiliza os hooks nesses momentos. E além disso, por meio dos hooks, é possível adicionar funcionalidades complexas sem alterar os arquivos originais do tema, mantendo o código limpo e organizado. Então, por exemplo, você não construiu o tema do zero, você precisa mexer em algumas partes dele. Você comprou um tema, você está utilizando o tema de alguém, você está utilizando um Elementor, por exemplo. Você consegue criar um tema filho desse, então ele só vai adicionar novas funcionalidades nesse tema, com esse tema filho, e você consegue utilizar hooks para fazer coisas complexas ou algo que aquele tema necessita para funcionar de uma maneira diferente. Então, quando lá tiver uma atualização do tema, tiver uma atualização do Elementor, quando o tema que você comprou tiver uma nova atualização, nada vai afetar o que você já fez, porque ele está em um tema filho utilizando os hooks do próprio WordPress. E como encontrar e utilizar hooks? O WordPress oferece o Codex, e lá você vai encontrar todos os hooks disponíveis e como utilizar cada um deles. O link do Codex do WordPress vai estar aqui abaixo. Para adicionar seu próprio hook, você precisará de um conhecimento básico em PHP e um básico de entendimento também da estrutura do WordPress. Você não precisa ser um expert em programação, você precisa entender só como funcionam as funções no PHP e o entendimento dos hooks no WordPress. A gente vai fazer aqui um exemplo prático, vou te mostrar como adicionar uma mensagem personalizada no rodapé de um tema. E suponha aqui que você deseja adicionar uma mensagem de copyright, aquela todos os direitos reservados que tem todo o footer de todo site. Para fazer isso, sem que você mexa no tema em si, sem que você mexa no Elementor, qualquer lugar, você consegue fazer isso adicionando
esse trecho de código com o hook WP footer. Então, eu tenho aqui uma function, uma função, e a minha função chama adicionar mensagem rodapé. Eu dei um echo, que no PHP eu mostro um trecho de código, e entre aspas aqui, o trecho de código que eu quero mostrar. E eu consigo mostrar um HTML dentro desse echo. Eu tenho minha tag page parágrafo, copyright, tenho aqui o C comercial, aqui eu concateno com um código PHP, que é o date Y. E o que é esse date Y? Ele vai mostrar só o ano que estamos. Então, no caso, 2024, meu site WordPress, todos os direitos reservados. Aí eu adiciono uma action, eu estou adicionando uma ação nesse tema dentro do site, que vai ser executada no hook WP footer. Então, quando o WordPress executar o hook WP footer, ele vai executar também a minha função que eu acabei de criar. Então, esse código simples adiciona uma linha ao rodapé do site utilizando o action hook WP footer. Ele demonstra o poder dos hooks, permitindo alterações rápidas e eficazes sem a necessidade de editar diretamente os arquivos do tema. Então, exemplo 2, modificando o comprimento do resumo do post. Muitas vezes, o comprimento padrão do resumo do post, o que a gente chama de excerpt, não atende às necessidades do design que a gente está criando. Pode ser que seja muito grande ou muito pequeno. Então, a gente utiliza o filter hook excerpt length e podemos ajustar esse comprimento facilmente com a quantidade de palavras que a gente quer com exatidão. Então, eu tenho aqui uma function que se chama modificar comprimento do resumo e recebe o parâmetro length, que é a quantidade. Então, eu vou adicionar um filtro. Quando o WordPress chamar o hook excerpt length, ele vai rodar a minha função, que vai retornar a quantidade de palavras que eu quero. No caso, 20 palavras. Se você quiser 12, 15, 20, 30, você só muda o valor aqui. E esse hook vai fazer o trabalho da contagem de palavras e mostrar isso em tela. Então, esse snippet modifica o comprimento padrão do resumo para 20 palavras, mostrando como os hooks do tipo filter podem alterar os dados antes de serem processados ou exibidos no site. Os hooks são uma parte fundamental do desenvolvimento WordPress, oferecendo um caminho robusto e flexível para personalizar e estender qualquer tipo de site WordPress. E dominá-lo abre um leque de possibilidades, desde ajustes simples até modificações complexas. Tudo isso mantendo o seu tema seguro. E lembre-se que a prática leva à perfeição. Quanto mais você experimentar com os hooks, mais confortável se tornará em usá-los para moldar seus temas WordPress exatamente do jeito que você deseja. Então, esse foi um overview sobre como funcionam os hooks no WordPress, os dois principais, que é o ADD Action e o ADD Filter. Se você tem interesse em aprender mais sobre o WordPress, se você quer aprender a criar os seus temas com o WordPress, eu recomendo que você acesse a minha comunidade. Ela é gratuita, todo o conteúdo fica disponível por 7 dias, depois o conteúdo fica fechado apenas para alunos, mas você pode consumir todo o conteúdo que tiver lá gratuitamente durante esse período de 7 dias. Sempre tem conteúdo novo e o link está aqui abaixo na descrição. Então, se você tem alguma sugestão de tema, de conteúdo, de assunto, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.